Olá, pessoal. Continuando com o nosso assunto sobre metabolismo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gliconeogênese. A gliconeogênese é uma via extremamente importante para o processo de homeostase da glicose no nosso organismo. É muito importante que a gente entenda que para alguns tecidos a glicose ela é a fonte principal ou mesmo única, né, para geração de ATP. Então, você pega, por exemplo, o cérebro, algumas outras partes do sistema nervoso, eritrócitos, testículos, medula renal, tecidos embrionários. A glicose ela é a fonte principal para a geração de ATP. Né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que sozinho o cérebro consome cerca de 120 gramas de glicose por dia. Né? Então, o consumo de glicose é muito acelerado no nosso organismo. Contudo, muitas vezes os estoques de glicose no nosso organismo, como por exemplo o glicogênio presente no fígado e no músculo, não é suficiente para a manutenção de toda essa necessidade. Em períodos como, por exemplo, jejum prolongado e atividade física intensa, é importante que aconteça uma via específica chamada de gliconeogênese, que vai permitir a conversão em glicose de piruvato e outros compostos de 3 átomos de carbono, que podem assim suprir as necessidades energéticas, aumentando a glicemia e permitindo o suprimento das necessidades energéticas desses tecidos. Então, esse slide aí representa bem quais são os principais precursores da glicose. A gente pode citar como os mais importantes lactato, piruvato, glicerol e alguns aminoácidos chamados de aminoácidos glicogênicos, tá? O glicerol, ele na verdade é oriundo dos triacilgliceróis, né? Então os ácidos graxos que estão armazenados no tecido adiposo podem em algum momento ser mobilizados para o fígado e aí a partir desse momento serem transformados em glicose, tá bom? A gliconeogênese acontece principalmente no fígado e numa menor extensão no córtex renal, e a importância disso é produzir glicose para suprir, como eu já falei, outros tecidos. Então, percebam a importância do fígado desse processo. O fígado ele não somente utiliza a glicose para manutenção de suas necessidades, mas ele também produz glicose para nutrição de outros tecidos. Né? A gliconeogênese está intimamente ligada ao processo de recuperação muscular, é o que a gente chama de ciclo de Core, porque quando o tecido muscular em atividade física intensa ele começa a realizar glicólise e começa a ocorrer consumo excessivo de oxigênio. Então, isso gera uma certa hipóxia, na verdade, uma ausência parcial de oxigênio. O piruvato produzido da glicólise vai ser transformado em lactato, com o intuito de reciclar o NAD+, porque a lactato desidrogenase, que transforma piruvato em lactato, tem o papel de reciclar o NAD+, que é importante na sexta reação da via glicolítica. Então, o lactato produzido em excesso começa a impor limites às contrações musculares, porque é uma substância ácida. A acidose gerada vai culminar nisso, nos limites às contrações musculares. Esse lactato, ele, através da corrente sanguínea, vai ser conduzido até o fígado. No fígado ocorre gliconeogênese, lactato se transforma em glicose novamente, a glicose volta para o fígado e esse excesso de glicose agora vai sofrer glicólise e o fígado vai ser capaz de produzir ATP. Então, a atividade muscular ela retorna aos poucos dessa maneira. Glicólise e gliconeogênese não são vias reversas, tá? Das 10 reações da glicólise, 3 são irreversíveis. Então, daí acontece o que a gente chama de desvios da gliconeogênese. Aqui nesse slide é possível a gente observar bem esses desvios. O primeiro desvio é a transformação de piruvato em fosfenolpiruvato. O segundo, frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E o terceiro, glicose 6-fosfato em glicose. Bom, quais são essas reações, na verdade eu já citei, mas as reações que são irreversíveis são essas, na glicólise. Conversão de glicose em glicose 6-fosfato, fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato
e conversão do fosfenol piruvato em piruvato, tá? Essas reações são irreversíveis porque o ΔG, a energia livre de variação, é muito grande e negativa, o que impede a enzima de fazer a reação reversa. Então, a gente vai ter um mecanismo diferente ou uma enzima diferente para realizar. No primeiro desvio, a conversão do piruvato em fosfenol piruvato, nós temos inicialmente o transporte do piruvato do citosol para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, através da piruvato carboxilase, ele é transformado em oxaloacetato, e aí o oxaloacetato é transformado em malato. Nessa reação, percebam que eu tenho consumo de NADH. Então, eu estou consumindo NADH dentro da mitocôndria e produzindo NAD+. O malato sai da mitocôndria porque o oxaloacetato não tem transporte para isso. No citosol, o malato volta a ser oxaloacetato. Então, eu tenho agora produção de NADH. É importante a produção de NADH no citosol porque eu vou precisar do NADH na gliconeogênese, numa reação específica da gliconeogênese. Nessa reação aqui, ó, quando eu transformo um 3-bifosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, com esse desvio, que eu chamo de lançadeira do malato, eu consigo aumentar as concentrações de NADH no citosol para permitir que essa reação da gliconeogênese ocorra. Mas, quando eu parto do lactato, eu não preciso dessa lançadeira do malato, porque quando eu transformo o lactato em piruvato já no citosol, eu começo a aumentar as concentrações de NADH, tá? Então percebam que é um pouco diferente. Lactato se transforma em piruvato, piruvato entra na mitocôndria, se transforma em oxalacetato e ele diretamente já vira fosfenolpiruvato, que sai da mitocôndria para que continue as demais reações da gliconeogênese. Tá bom? Aqui, nos próximos slides, só explicando essa questão que eu já falei, da importância de se produzir NADH no citosol para que a reação da gliconeogênese ocorra. Tá bom? É a chamada lançadeira do malato. Posteriormente, eu vou ter o segundo desvio, que é a conversão da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. A diferença básica é a enzima. Aqui, ao invés de eu ter uma quinase, eu vou ter uma fosfatase, vai ser a frutose 1,6-bifosfatase. Tá? Ela é que promove a hidrólise do fosfato do carbono 1. Perceba que essa enzima é uma enzima importante, porque ela faz parte do processo de regulação coordenada glicólise e gliconeogênese. Uma moléculazinha chamada de frutose 2,6-bifosfato atua tanto nessa enzima quanto na enzima da glicólise, fazendo essa regulação coordenada. Então esse é o segundo desvio. E o terceiro desvio também, ao invés de eu ter uma quinase, eu tenho uma fosfatase. Então aqui eu tenho a glicose 6-fosfatase. Diga-se de passagem, essa enzima só existe no hepatócito e em menor extensão no córtex renal. Por isso que a gliconeogênese só acontece nesses tecidos, ela não acontece, por exemplo, no músculo, é pela falta dessa enzima aqui. E só para finalizar, aqui foi bem rápido mesmo, só para finalizar aqui, os principais aminoácidos glicogênicos presentes no organismo são capazes de ser transformados em glicose. Ok? Sobre gliconeogênese é isso que eu gostaria de dizer. Qualquer dúvida, estou à disposição.